Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que muitos de nós entendem que já é um tema muito batido, já muito pisado, mas que eu reputo como um tema hiper importante nos dias de hoje, que é o trabalho em equipe. Às vezes nos cafezinhos aí com os líderes, eu costumo perguntar, né? Vem cá, e como é que tá lá o trabalho na equipe e tal? E eventualmente você ouve coisas do tipo, não, a gente trabalha bem, o pessoal vai bem, está acostumado já a trabalhar em equipe e tal. Então, assim, a gente vai bem, vai bem. Aí eu pergunto assim, que bacana, e como é que é o clima de trabalho lá com a moçada? Bom, veja bem, o clima não é dos melhores não, ali tem algumas pessoas que meio que olham enviesado para outras, mas sabe como é que é, né? O ser humano é um bicho complexo, então a gente tolera e vai tocando, né? Aí às vezes quando dá tempo você estica com uma outra pergunta e fala assim, pô, e aí? Como é que é lá o engajamento do pessoal? Aí você ouve assim, cara, engajamento, meu. A moçada às vezes meio que vai estar arrastada para trabalhar, né? Parece que estão indo para forca, tal. Então assim, o engajamento é muito complicado, mas você sabe, né, cara? Essa turma nova aí, às vezes não gosta muito de se engajar num projeto e tal. E eventualmente, quando dá tempo, você pergunta assim, e com relação aos resultados? Bom, cara, a gente assim, está entregando uma parte, não está entregando outra, mas de novo, né, é assim mesmo a vida, porque realmente as metas são muito pesadas e tal. E aí eu paro e penso, poxa, será que esse líder, será que esse profissional está realmente consciente de como a equipe dele trabalha de fato? Então, assim, por que esse é um tema importante também? Porque hoje a gente vê numa mesma empresa, com unidades que fazem as mesmas coisas, trazerem resultados extremamente diferentes. Tem alguma coisa aí que está funcionando melhor ou pior. E para a gente, isso significa o trabalho em equipe. Pois é, como eu estava falando, né, no começo do nosso bate-papo, o trabalho em equipe, ele não garante por si só o alto desempenho. Então é preciso que nós olhemos para alguns ingredientes, principalmente para alguns ingredientes, para saber como é que a gente está rodando e como é que a equipe está rodando. E eu quero falar um pouco com você sobre isso e eu quero fazer uma analogia com uma casa, com uma construção. Então eu quero falar com você sobre o piso dessa construção, o alicerce dessa construção, tá certo? Depois eu quero falar com você das paredes dessa construção e, por fim, o telhado, a cobertura dessa construção. Somente quando eu cuido de tudo isso é que eu vou ter efetivamente um trabalho em equipe de alto desempenho, tá? Então vamos lá, qual que é o alicerce? Qual que é o piso de um trabalho em equipe? O piso de um trabalho em equipe é o ambiente de confiança. Equipes que trabalham num ambiente de confiança elevado, geralmente são equipes que produzem melhores resultados com um clima de trabalho também melhor. Alguns pesquisadores foram buscar cruzar os dados de países onde o nível de confiança é mais elevado. E o que é isso? Quando eles perguntam para as pessoas assim, você confia nos demais cidadãos desse país? E você vai obter uma nota de 0 a 10, né, sendo 10 confio totalmente, sendo 0 não confio. Aí outras perguntas do questionário, você confia nos políticos desse país? 0 a 10 e assim vai, tá certo? Você confia nos policiais desse país? Você confia nos bombeiros desse país? Então eles fazem uma série de perguntas tentando entender como é que é o ambiente de confiança naquele país. Depois, eles fazem o cruzamento desses resultados com o PIB, com a capacidade de geração de riqueza, PIB per capita nesse caso, porque eles dividem o PIB pelos habitantes, tá? E olha, não é de se surpreender, as nações, os países onde o grau de confiança é mais elevado, são os países onde também os resultados são os mais elevados. É impressionante quando você olha para o gráfico, porque você vai ter só 2 quadrantes preenchidos, né? Países com alto índice de confiança têm altos resultados e países com baixo nível de confiança têm baixos resultados. Então você não tem um país com alto nível de confiança e baixo resultado, e nem tem um país com baixo nível de confiança e alto resultado. E aí a gente pode até pensar, mas o que vem antes? É a confiança que vem antes e, portanto, gera mais resultado? Ou é o resultado que vem antes e gera mais confiança? São as duas coisas, né? Esse é um ciclo virtuoso. Então, as pessoas confiam, ao confiar, desempenham melhor, ao desempenhar melhor, confiam mais.
e isso cria realmente um círculo virtuoso. Puxa, mas como é que eu consigo, né, trabalhando numa equipe, como é que eu consigo, liderando uma equipe ou atuando numa equipe, contribuir para um nível de confiança elevado? Como é que eu consigo aumentar esse nível de confiança? Algumas coisas são bastante proeminentes, né, nessa temática, né? A primeira é a noção de pertencimento, né? Quanto mais as pessoas sentem que pertencem àquele ambiente, são acolhidas naquele ambiente, são respeitadas naquele ambiente, são valorizadas naquele ambiente, mais elas confiam naquele ambiente. Quanto mais as pessoas vão trabalhar com bloqueio, não podem falar, não podem sugerir, não podem opinar, tem que só ouvir o líder, por exemplo, e aí fazer o que tem que ser feito, maior é o nível de confiança. Quanto mais também os conflitos vão ocorrendo sem que haja uma mediação, sem que haja uma moderação, mais o nível de confiança cai. Quanto mais as pessoas têm harmonia no trabalho, mais o nível de confiança sobe. Agora nós estamos atravessando uma fase de crise, onde todo mundo está trabalhando, cada um no seu home office, na sua casa, tal. Como é que eu consigo cuidar do piso dessa construção? Como é que eu consigo cuidar da confiança? Olha, é desafiador porque obviamente que o olho no olho, né, o face to face é super importante para poder fazer conexão e consequentemente elevar o nível de confiança. Mas algumas coisas podem ser feitas. Por exemplo, a gente pensar no cuidado que temos cada um com o outro. Eventualmente eu estou trabalhando na minha casa, mas eu vou no grupo do WhatsApp lá e boto uma pergunta assim: e aí pessoal, tudo bem? Ao fazer isso, eu estou dizendo para as pessoas: eu estou pensando em vocês. Eu estou preocupado com vocês. Eu quero saber se vocês estão bem. E isso não interessa se é o líder ou se é algum componente da equipe, um liderado e tal. Quando ele faz isso, ele vai ouvir eventualmente de muitas pessoas, ó, tudo jóia, tudo bem, e aí e tal. E eventualmente de alguma vai dizer assim, cara, o bicho está pegando. E aí eu pego o telefone, dou uma ligadinha e falo assim, cara, me conta aí o que está acontecendo. Tudo isso são ferramentas ou são comportamentos que ajudam a criar, a manter e elevar o nível de confiança. O que pode acontecer nesse momento se a gente não cuidar? É cada um ficar sentado na sua casa, fazendo só o que tem que ser feito, sem demonstrar esse cuidado para com os outros, o nível de confiança vai diminuindo. E aí o piso, o alicerce, começa a estremecer no trabalho de equipe. Bom, construindo esse nível de confiança, tá, que é o piso, o alicerce, quais são as paredes desse trabalho em equipe? Vamos falar o que a literatura traz como principais ingredientes das equipes de alta performance. O primeiro ingrediente que eu quero comentar com vocês são os desafios. Ou seja, ao contrário do que o senso comum costuma imaginar, bons desafios elevam o nível de confiança, elevam o nível de satisfação e elevam, obviamente, a produtividade. Poxa, Edson, mas espera aí, num momento como esse, numa crise como essa, você tem que desafiar mais ainda as pessoas? Veja, eu não estou dizendo desafiar além do que as pessoas podem suportar. Eu estou dizendo que equipes de alto desempenho, elas se autodesafiam e elas gostam de desafios, mas bons desafios, não desafios ruins. O que é um bom desafio? É um desafio compatível com a minha capacidade de entrega, com as minhas competências para entregar. É um desafio onde eu perceba que eu vou ter apoio, né? E que se eu precisar, eu posso contar com meus pares ou com o meu líder para poder me ajudar nisso. É um desafio que me faça crescer como profissional, como pessoa. Então são esses ingredientes que fazem um desafio ser legal. Eu, às vezes, nos meus treinamentos, eu pergunto para o pessoal, eu falo assim, pensa um pouquinho no momento que você mais se sentiu engajado no seu trabalho. Olha, pasmem, de 80% a 90% dos relatos dizem respeito a bons desafios. Foi quando eu assumi uma área nova, eu tive que me virar que eu não conhecia, mas o meu chefe me deu uma puta força. Foi um momento que a empresa passou por dificuldade financeira, a gente se juntou para poder fazer realmente um trabalho focado e tal. Enfim, bons desafios não só conseguem produzir um trabalho de equipe com mais alto desempenho, como também costumam produzir uma melhor satisfação no trabalho. Agora, aqueles desafios que você coloca totalmente incompatível com a capacidade da pessoa,
sem que ela tenha o apoio necessário, pressionando para entregar, mesmo que ela não esteja em condição de entregar naquele dia, não dando um apoio quando ela precisa. Aí é um desafio péssimo, é um desafio que causa sofrimento. Como é que eu posso, então, trabalhar o desafio nesse momento em que atravessamos essa crise, onde as pessoas estão tão separadas umas das outras? Aí cabe principalmente a liderança, né? De reunir a galera, né? Cada 2, 3 dias, alinhar os desafios, o que tem que ser feito, perguntar também como é que está cada um desenvolvendo o seu trabalho, pedir sugestão de quais desafios se pode implementar naquele momento, porque não se sabe quanto tempo vai demorar para que a gente entre no novo normal que vai surgir. Então, é conversando, né? É trabalhando muito um alinhamento com a equipe. Mas eu não sou líder formal, Edson. Como é que eu vou trabalhar a questão do desafio? Poxa, você pode olhar para o teu trabalho, por exemplo, estabelecer alguns desafios para o seu dia, para a sua semana, né? E você pode também conversar com os seus pares. Falar, cara, o que a gente vai fazer para dar um passo a mais, para poder melhorar ainda mais nossa performance e tal? Não precisa do líder estar chamando esses bate-papos. Você pode, você mesmo, buscar junto às pessoas que você acredita que estão trabalhando junto contigo, querem trabalhar junto contigo, e montar seus próprios desafios, tá certo? A segunda parede dessa construção é a capacidade das pessoas entenderem as expectativas, os objetivos e os propósitos que estão colocados no trabalho em equipe. Quando você tem uma equipe trabalhando todo mundo juntinho, isso fica menos desafiador, mas às vezes também eu converso com pessoas que estão na equipe há 3 anos, 2 anos, e eu pergunto, quais são as principais expectativas dos teus pares e tal? A pessoa não sabe dizer, ela só ouve o chefe dela falar qual que é a meta a ser entregue. Então, e nesse momento então de afastamento, de trabalho remoto, é mais importante ainda. Claro que o líder precisa trazer a equipe para perto dele, através dos mecanismos possíveis, através das ferramentas de tecnologia, que permitem muitas vezes as reuniões virtuais, os grupos de WhatsApp, seja qual for a ferramenta utilizada, mas ele precisa resgatar o tempo todo quais são os objetivos da área, quais são as prioridades, quais são os propósitos, por que está sendo feito o que está sendo feito. Nesse momento, por exemplo, muita gente está tendo que fazer atividades que não fazia antes. Muita gente incorporou algumas coisas que não estavam no seu escopo de trabalho. Quanto mais ele entende o porquê naquele momento isso é importante, mais energia ele vai colocar nisso. Porque ele vai perceber que realmente aquilo tem um impacto positivo na área, na organização, para o cliente e assim por diante. Mas mais do que isso ainda, esse alinhamento, ele tem que envolver um alinhamento de expectativas. O líder tem que perguntar para o liderado, para os liderados, o que vocês esperam de mim para que o trabalho de vocês seja ainda mais bem sucedido? O liderado tem que ouvir do líder o que o líder espera deles também para que aquele trabalho seja bem sucedido. Os pares têm que falar entre si o que eles esperam dos seus colegas. Aí pode aparecer coisa assim, a gente não tem se falado, a gente não tem conversado, então é a hora de conversar, de alinhar expectativas, depois de fazer cumprir esses combinados. Então não está se falando, poxa, vamos combinar de uma vez por dia pelo menos a gente trocar 10 minutinhos de conversa e tal, porque além disso, jogar o nível de desempenho para cima, porque isso engaja, isso gera energia. Na medida em que eu sei por que eu estou fazendo, eu posso falar o que eu gostaria que as pessoas fizessem em relação a mim. Além disso, isso mais uma vez vai consolidando ainda mais o piso dessa construção, que é o ambiente de confiança. Então vamos lá, vamos resgatar rapidamente. O piso é o alicerce, a confiança que você está criando na relação com a equipe. Uma das paredes são os desafios, bons desafios, compatíveis com a capacidade de entrega, com as habilidades, sabendo que vai ter apoio e tudo mais, tá? Do outro lado, a gente coloca outra parede, que é o alinhamento de objetivos, de metas, de propósitos, de expectativas. E de preferência, todo mundo podendo falar com todo mundo, tá certo? E no ambiente atual, como com esse afastamento, isso é mais importante ainda. Às vezes uma pessoa está trabalhando em casa, está furiosa com a falta de apoio que uma outra pessoa da equipe precisa dar para ela, e ela está ruminando, né, aquela angústia, sem ter condição de falar para outra pessoa, olha, fulano, a minha expectativa é que você pudesse entregar tudo que você tem que entregar para mim
na terça-feira, porque senão eu não consigo depois fazer meu trabalho para entregar na quinta-feira, que é meu prazo fatal. Essas conversas são muito importantes, sempre, obviamente, respeitando a empatia, respeitando o jeito de cada um, mas essa troca é muito importante. Qual é a terceira parede desse trabalho em equipe? A terceira parede é que a gente chama de relações produtivas. O que é isso? É a capacidade das pessoas da equipe entenderem as diferenças, serem empáticos com o momento de cada um, terem o cuidado com cada um. Não precisamos, na verdade, ser grandes amigos e tomar chopp juntos, se for melhor ainda, mas nem sempre isso vai acontecer. Mas é aquela questão da relação produtiva. As pessoas, por exemplo, se procurarem para pedir ajuda. Eu vejo, por exemplo, que hoje nós temos vergonha de pedir ajuda. Antigamente, quando as pessoas não tinham uma certa autossuficiência, é uma falsa autossuficiência, as pessoas batiam na porta do outro, pedir açúcar, pedir ovo, pedir óleo. Você pode me ajudar com a minha criança, tomar conta um pouquinho dela? Hoje não. Hoje tudo parece ter que ser resolvido por nós mesmos. A gente quer se tornar super-homem ou super mulher maravilha, né? E isso não ajuda, porque você às vezes está atolado, enquanto uma outra pessoa pode estar menos pressionada. E vice-versa, às vezes você está lá numa situação que você não está conseguindo sair do lugar, ou porque você não tem uma alternativa que você pensou, ou porque o volume é muito grande. Equipes de alta performance pedem ajuda e dão ajuda. Há uma troca, uma reciprocidade de apoio. Então, a terceira parede é, nesse momento, poxa, eu estou absolutamente, vamos dizer, atolado. Pô, joga no WhatsApp lá, gente, por favor, alguém poderia me ajudar? Alguém poderia dar uma saída para mim em relação a tal coisa? Eu preciso da ajuda de vocês. Talvez nem todos, mas alguém vai te ligar e falar assim, meu amigo, minha amiga, o que você precisa? E vai te ajudar. Ela não está te ajudando, ela está ajudando a área, a equipe, o empreendimento ou a organização. Quando a gente pede ajuda ou se ajuda internamente, tudo isso está gerando resultados positivos para o global, para a organização, para o cliente, para a sociedade, seja o que for. Então, a terceira parede é a relação produtiva, é a capacidade de a gente se apoiar, a capacidade de conversar, a capacidade de se procurar, de se cuidar. Ah, mas Edson, nesse momento eu estou sozinho na minha casa, como é que eu posso fazer isso? Eu já falei nesse vídeo. Poxa, de vez em quando, se você estiver um pouquinho mais tranquilo, perceber que você tem um espaçozinho na sua agenda, joga lá no WhatsApp. E aí, moçada, tudo bem por aí? Se você é um líder, sabe? Dá uma ligadinha de vez em quando, a cada dia você pode ligar para um tal, e pergunta, meu amigo, e aí, minha amiga, como é que tá? Posso te ajudar em alguma coisa? Ao contrário também, peça ajuda. Vai lá, joga no WhatsApp, moçada, estou com uma situação aqui, não sei para onde eu vou, eu não sei que decisão tomar. Me dê aí sugestões. Eu vou avaliar com carinho. Essa capacidade de se relacionar produtivamente também costuma jogar o desempenho das equipes para cima. E a quarta parede? A quarta parede que vai sustentar, né, o que virá depois, que é a cobertura, tá certo? O telhado. A quarta parede tem a ver com melhoria contínua. As equipes de alta performance, elas têm a capacidade de repensar o tempo todo o trabalho desenvolvido. Elas têm a capacidade de conversar entre si, de se darem feedback, sem melindre, um feedback respeitoso, um feedback transparente, mais empático, mas elas têm capacidade de repensar o que fazem permanentemente. E hoje, num ambiente como estamos vivendo hoje, né, onde cada um está sentado numa cadeira, no escritório, numa casa diferente. Poxa, a gente pode eventualmente fazer reuniões rápidas, não estou falando de fazer reuniões que não acabam nunca, mas de 15 minutos, de meia hora, para discutir assim, moçada, como estamos indo, o que podemos melhorar, e sempre lembrando que o ideal é co-criar, é construir juntos. Né? Aquele líder que só fica mandando o convite para poder entrar numa reunião, no Zoom, no WhatsApp, no Teams, seja o que for. E quando abre todo mundo na reunião, só ele fala, só ele reclama de algumas coisas, só ele diz o que precisa ser feito. Essa não é uma reunião que vai ser produtiva, não é uma relação produtiva do ponto de vista de melhoria contínua. Essas coisas têm que ser naquela forma de, vamos lá, o que estamos fazendo de bom e o que estamos fazendo de não tão bom, para poder melhorar. Certa vez eu trabalhando numa empresa de aviação comercial, que você conhece, mas eu não vou declinar o nome em função de
ética, tá? Mas não são tantas assim também, né? Eu comecei a perceber, eu fiz um programa meio longo, comecei a perceber que várias pessoas falavam super bem de um líder de aeroporto. Várias pessoas, várias citações, mas aquele cara, eu achei muito legal. Eu falei assim, eu vou torcer para eu encontrar esse cara a qualquer hora dessa, aqui na sala de treinamento. E não demorou muito, ele veio numa turma, e aí eu conheci o cara, tá? E uma das coisas que eu conversei com ele, eu falei, cara, você é extremamente admirado na organização. O pessoal, sabe, fala de você como um cara sensacional. Conta aí o que você acha que é o diferencial. Eu falei, Edson, eu não tenho nada de especial. Ele falou, o que eu costumo fazer primeiro, né? Eu costumo conviver muito com o meu pessoal, discutir muito as coisas, mas no nível de construção. Então, por exemplo, a gente está no aeroporto, a gente fez no dia 12 voos diferentes, tá? Um deu tudo errado, mas em 11 foi tudo bem. Eu converso com o meu pessoal dizendo o seguinte, moçada, vamos lá, parabéns por hoje. Hoje a gente fez um trabalho fantástico em 11 dos 12 voos, mas, infelizmente, num deles, a coisa não caminhou bem. Eu queria conversar com vocês agora, o que a gente pode fazer para evitar que isso ocorra em outros voos amanhã, daqui para frente, no futuro. Ele chama o pessoal para construir junto, a melhoria contínua compartilhada. Isso é muito legal. E as equipes de alta performance tem muito essa coisa de sentar, reuniões objetivas, francas, porém respeitosas, para discutir o que podemos fazer melhor amanhã do que hoje e assim por diante. Então, se a gente trabalhar bem essas 4 paredes, essa construção vai ficar muito bem sustentada em relação aos ventos, né, em relação aos agentes externos. Por quê? Porque ela vai estar com a presença de coisas importantes, que são bons desafios, que é um compartilhamento adequado de propósitos, de expectativas, de objetivos e metas, com relações produtivas, baseado na confiança, baseado na reciprocidade, em pedir e em dar ajuda, e também vai estar protegida por um processo de melhoria contínua que advém dessa capacidade de conversar, de feedbacks construtivos, repensar o que se faz. E aí eu tenho as minhas 4 paredes em relação ao trabalho em equipe. E qual é o telhado? Qual é a cobertura? A cobertura tem a ver com o reconhecimento e a celebração. A gente não pode trabalhar se desafiando, recebendo desafios, tendo que correr atrás, melhorar o tempo todo o que está sendo feito, ter relações produtivas, sem que haja permanentemente nesse processo um momento ou momentos de celebração e de reconhecimento. Porque é isso que vai fazer com que a equipe se reenergize para continuar buscando novos desafios, para continuar buscando a melhoria contínua, para continuar buscando que todo mundo realmente tenha uma relação construtiva e assim por diante. Então, eu diria que esses 6 ingredientes que eu comentei aqui, que não são exaustivos, obviamente, que não é tudo, mas que com certeza são ingredientes hiper importantes, se bem cuidados, pode levar a gente a um desempenho em equipe muito superior. E como é que eu faço para poder celebrar e reconhecer num momento como esse de equipes remotas? Ora, a gente pode de repente fazer um vídeo, mandar para o pessoal, a gente pode fazer um happy hour virtual, onde cada um pegue a sua bebidinha lá, um vinho, outro refrigerante, outro suquinho na sua casa, e aí agradecer, né? Reconhecer situações pontuais que vale a pena reconhecer. Sabe, são coisas que dá para fazer em 40 minutos, em 1 hora, e que vai fazer com que a semana seguinte seja muito mais legal, porque as pessoas perceberam que o trabalho delas, lá naquele escritório ou naquela salinha, porque nem todo mundo está no escritório, ou naquela cozinha onde as pessoas estão trabalhando, está sendo reconhecido, está sendo percebido e está sendo valorizado, tá certo? Então, essa é a construção que eu queria passar para você do ponto de vista de trabalho em equipe. E eu acho que se a gente cuidar bem disso, tanto durante esse momento de distanciamento, como também quando a gente se juntar novamente, eu tenho a convicção de que quando a gente perguntar para você como é que está o clima na equipe, você vai falar o seguinte: muito legal. As pessoas têm liberdade, as pessoas podem sugerir, podem conversar, as pessoas se respeitam. E aí se a gente perguntar mais para frente assim, vem cá, e como é que está o engajamento? Olha, melhorou bastante, o pessoal está participando mais porque se sente parte do processo. E se a gente perguntar o seguinte, e os resultados? Você vai dizer, cara, estamos lá na crista da onda, no primeiro quartinho em termos de resultado.
E afinal de contas, é isso que um líder, é isso que um profissional precisa buscar. Trabalhar com engajamento e satisfação no trabalho e entregar resultados elevados, resultados extraordinários. Tá bom? Espero que você ache que esse vídeo contribuiu para com a sua carreira, para com o seu trabalho, e a gente se vê por aí em novos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.